descompactação. Então, o que você imaginou ao colocar o Thiago Maia hoje? Muito obrigado. Não foi problema do Thiago Maia. Não foi, não. Foi a circunstância do jogo de ter um jogo um pouco mais aberto, porque nós precisávamos criar mais e fazer gol. Foi esse detalhe. E nisso ter também aí o Gerson um pouquinho mais atrás para iniciar e ter o Everton Ribeiro, um jogador de criação, um jogador de talento, do passe, juntamente com a Arrascaeta. A equipe, ela tem essa, e o técnico tentou, de alguma forma, aumentar esse poderio ofensivo, criativo, mesmo, como eu coloquei anteriormente, deixando o contra-ataque, de velocidade, porque tem Paulinho, porque tem Hulk de bastante qualidade, porque tem Edenilson de qualidade, sim, Zarate, que tem uma equipe montada, mas que ele precisava ser ofensivo, criativo, pelas circunstâncias do jogo. Tite, Isaac, Flavóis. Eu tive a oportunidade, de agora no final do jogo, falar com alguns torcedores. E uma coisa que me chamou a atenção, além da torcida cantar bastante no final do jogo, apoiando o time, que o nível de reclamação foi muito baixo. Os torcedores estavam muito satisfeitos no sentido de o Flamengo jogou mal, mas eu acredito que chegue no final, porque o campeonato ainda não acabou. Saindo dessa atmosfera mais de explicações técnicas, táticas, o que você falaria para o torcedor que hoje vive da emoção, que nem entende muito do futebolês, mas que acredita no Flamengo e que disse que espera até o final para ver o Flamengo campeão? Falando do lado emocional, né, do jogo, dessa parte do jogo, eu vou falar o que eu sinto. Eu não pensei que a atmosfera com o Flamengo fosse com tamanha energia. E hoje, quando tu vê a equipe perdendo, do jeito que estava, a arquibancada, até porque os atletas, eles se dedicaram até o final. Descompactado de alguma forma, sim. Mas não teve loucura, não teve não teve expulsão, deixaram tudo dentro do campo. Tiveram intensidade, buscaram de alguma forma, mas foi errado, tem que fazer ajuste, sim. Teve excessivamente cruzamentos e não teve infiltrações, a gente procurou, talvez em alguns momentos tenha faltado uma amplitude maior, deixar um jogador um pouco mais aberto no setor para esses corredores. Às vezes, tecnicamente, a gente começou a pressar mais, porque sabia que era um jogo decisivo. E quando a gente olha o futebol, a gente não pode olhar sobre o herói, o conjunto. Mas a pergunta era do torcedor. Cara, eu me senti muito orgulhoso em estar técnico do Flamengo e sentir o torcedor cantando com tamanho orgulho pela equipe que ele torce. Eu, de alguma forma, olhava e me dizia assim, pô, que orgulho. Flamengo, que orgulho estar técnico do Flamengo com tamanho apoio incondicional ele teve. Claro que teve seguramente as reclamações e óbvio que há quem gosta de perder, cara, eu não estou falando isso. Contextualizem, por favor, essa minha resposta. Não peguem só uma parte dela, vou pedir, vocês têm essa, não peguem só uma parte dela. Contextualize, claro que está chateado, claro que está pé da vida, claro que está triste, claro que está brabo com o técnico, claro que está brabo com o atleta, claro que está. Mas quando ela consegue, de alguma forma, mostrar toda a paixão que ela tem pelo clube, ela é grande, é grande. Boa noite, Tite. Luiz Machado, da Rádio Revolução FM. Nesse jogo em específico, o Flamengo fez muitos cruzamentos na área, né? E muita dificuldade de finalização a gol, né? No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisaria melhorar, principalmente na finalização ao gol, né? Porque hoje, em específico nesse jogo, o Flamengo encontrou bastante dificuldade. Eu penso que tem dois tempos distintos, né? No primeiro tempo a gente teve finalização no gol, teve finalização, teve grande defesa do goleiro deles. E o segundo tempo a circunstância mudou muito rápido. A gente veio tentando continuar o que a gente vinha construindo e com esse capricho um pouco a mais para acabar talvez a última bola, ter uma finalização melhor, uma condição melhor. E aí também com o gol aconteceram essas trocas que a gente comentou
E a equipe deles também baixou bem o bloco, deixou apenas o Hulk na frente, dobrou marcação entre lateral e externo dos dois lados e botou mais um homem para agredir, não deixar a gente circular e encontrar o espaço que a gente encontrava por dentro, por vezes no primeiro tempo. E aí acabaram acontecendo muitos cruzamentos, sim, e a presença de área. Às vezes a bola caía onde não estavam os nossos jogadores também, talvez um pouco maior a presença de área, poderia ter gerado alguma finalização um pouco mais perigosa no segundo tempo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui Sidão Marinho da Litoral News. Já falei algumas vezes que a temporada do Flamengo é frustrante, né? Desde o início, o Flamengo poderia conquistar vários títulos e até agora não conquistou nenhum. O torcedor vem carregando frustração atrás de frustração. O Arrascaeta falou na saída de campo que o Flamengo não perde o campeonato nesse jogo e perde durante o ano inteiro porque mudou de treinador, mudou a forma de jogar. Queria saber como que é o pensamento, o coração do Tite depois dessa derrota, em comparação de quando chegou no Flamengo, sabendo da missão que teria, sabendo do desafio árduo que teria pela frente. Como está o coração do Tite agora, sabendo que o Flamengo tinha uma chance grande de ser campeão e que agora dá uma recuada nisso e que tem uma briga ferrenha também para conseguir a vaga na Copa Libertadores da América? Queimado, carne queimada, dói. Também criei expectativa. Sou um ser humano, claro. Na medida que vai evoluindo a equipe, produzindo, tendo grandes resultados significativos, vai crescendo, cresce a expectativa minha, claro. Fica chateado, sim, fica a carne queimada, mas ele é do jogo. E tem uma parcela importante, sim, desse trabalho. Não vamos isentar, ela é parcial de todo mundo, mas cada um tem a sua parcela, o técnico tem, é durante o jogo, é na preparação, é na recuperação, mas é na derrota também. O futebol, ele tem que ter esse discernimento, essa sensatez, desses momentos, inclusive, difíceis, que eles são de uma derrota, que ela é um adversário direto, mas ter a serenidade, a sensatez para poder responder. Sim, as últimas duas. Muito sentido. Tite, aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Varela, né? Porque o Flamengo tem 3 opções na lateral direita. O Mateuzinho vem sendo um pouco mais utilizado, tem o Wesley também, e o Varela vem sendo menos utilizado isso a temporada inteira, não só depois da chegada de vocês. Eu queria saber se tem algum problema físico com ele, se é só uma questão realmente tática, né? Quais são os planos para ele? Nenhum técnico do mundo consegue satisfazer 3 jogadores numa mesma posição do tamanho que eles são. E não é que foi o planejamento errado, foi uma situação que o Wesley cresceu de uma maneira assustadora, porque era da base um garoto de 19 anos, então tu tem 3 atletas e eles têm a consciência que os 3 são grandes jogadores, porém o espaço para os 3 não dá, e aí uma condição futura de encaminhamento, volta a dizer, não pelo planejamento, porque o Wesley cresceu muito durante a campeonato e não imaginávamos talvez que ele fosse um jogador com esse nível e com essa evolução que teve. Última pergunta. Tite, Matheus, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. É uma dura derrota, não pelo resultado, mas talvez pela expectativa, construída não só pelos torcedores, mas também os próprios jogadores em suas declarações. Havia uma confiança muito grande nesse jogo. E ainda restando 2 rodadas em um campeonato que o Flamengo ainda precisa confirmar sua vaga direta para a Libertadores da América, fase de grupos do ano que vem. Como trabalhar para evitar o abatimento por conta deste placar de hoje, sendo que o Flamengo ainda tem 2 desafios importantes? Consciência da vitória do adversário, que teve méritos de consistência, consciência de que pode produzir mais, não no aspecto físico de doação, mas no aspecto tático, no aspecto técnico individual, ele tem e pode e efetividade, quando tiver as oportunidades, transformá-las em gol. Tem que ter essa consciência. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E nós temos domingo um jogo extremamente importante nesse aspecto. Tá aí, então, o Tite em entrevista coletiva falando sobre a expectativa que ele criou nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Tite chega e ele chega com um discurso de que era muito difícil conquistar um título. Aí chegou aquele momento em que todo mundo
estava acreditando que poderia ser, mas hoje, assim como o Arrascaeta, logo depois da partida, ele parece que jogou a toalha. É hora mesmo de pensar em 2024, Fábio? Então, Marcela, assim, eu acho que é a hora do Flamengo se reerguer nesses 2 jogos, e o Tite fala sobre isso, para você garantir uma vaga que não está garantida ainda no G4, né? Que levaria o Flamengo para Libertadores direto. E depois você começar a pensar em 2024, reformulação, se alguns jogadores vão sair, contratações, enfim. Mas ainda tem um caminhozinho a ser percorrido, né? Então, assim, matematicamente, o Flamengo tem chances de título. O Flamengo ainda não está garantido na Libertadores nesse G4, né? Nos 4 melhores clubes. Então, tem um processo para você começar a pensar em 2024. E, assim, é compreensível a entrevista dele, né? Porque quando ele chega no Flamengo, ele deixa como objetivo principal a vaga na Libertadores, mas coloca aquele sonho, né? Porque o Campeonato Brasileiro ele é tão maluco, né? Foi tão maluco, está sendo, que você abre possibilidades para a conquista. Mesmo sabendo que é difícil esse confronto direto agora com o Palmeiras. Mas é um time que o Flamengo era um time que sonhava com essa possibilidade. Após o jogo de hoje, isso já fica um pouco mais difícil. O Flamengo depende de 2 resultados ruins agora do Palmeiras. Então é algo que, com relação a título, é muito mais complicado. Mas existe um trabalho bem feito, na minha opinião. Acho que o Tite coloca isso. Da maneira como ele chega no Flamengo, o trabalho do São Paulo para o que o Flamengo vinha produzindo. Hoje, acho que é um desvio nesse caminho. Existem algumas coisas que precisam ser corrigidas, lógico, para as próximas partidas. Mas, na minha visão, é um trabalho positivo e isso é um reflexo do torcedor, né? Assim, as informações que a gente está tendo é que o torcedor não se abateu tanto, que o torcedor não vaiou o trabalho do Tite, como às vezes o torcedor do Flamengo se movimenta nas arquibancadas. Eu acho que isso também é um reconhecimento de que até agora, ou até esse jogo, era um trabalho bem realizado. André, quero te ouvir também sobre a entrevista do Tite, da expectativa criada, ele admitindo, né? Era só Libertadores, mas quando você chega meio na cara do gol, você falou, talvez dê e tal. E aí a derrota, obviamente, encerra essa pretensão. Foi um anticlímax, né? Eu acho que a torcida reagiu bem ao final e o Tite mostrou como isso mexeu com ele. Às vezes a gente fica pensando, será que os treinadores e os jogadores percebem o que está acontecendo do lado de fora, né? E conversando com jogadores de futebol, muitas vezes eles realmente não ouvem tal nível de concentração. Outros têm uma percepção maior, ou sei lá, né? É uma situação, acho que de momento também, você ouve alguma coisa, você percebe, o Tite percebeu claramente o comportamento da torcida e aquilo que acontecia do lado de fora do campo, já na parte final do jogo, quando o Flamengo perdia por 3-0, numa noite em que a torcida foi ao Maracanã esperando uma vitória. E era absolutamente natural que a torcida tivesse essa expectativa, esperasse por isso, e se o Flamengo vencesse o Atlético Mineiro, seria a confirmação de um bom momento, de um time que manteria suas chances de ser campeão. O fato de ter perdido, de ter sido por 3-0, do Flamengo praticamente não ter tido chances o Flamengo teve. Chances de vencer o jogo, praticamente não, né? O Atlético foi muito impiedoso na sua maneira de atuar hoje, defensivamente e depois com a bola. Aproveitou muito bem as oportunidades e foi uma partida muito próxima daquilo que o melhor Atlético, né, pode oferecer para o seu torcedor. Então o Tite está claramente chateado, claramente consternado. Gostei da maneira como ele relatou o encontro com o Filipão antes do jogo. Então, depois de ouvir o que o Filipão disse, a gente pode considerar esse longo e triste desentendimento entre eles encerrado. Mas o Flamengo mantém o seu objetivo de ser uma das equipes classificadas à fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Não dá para esperar nada menor do que isso, né? Uma eventual classificação à fase preliminar da Libertadores não é algo horroroso, porque permite que o Flamengo inclua essa competição no seu calendário no ano que vem, mas mexe muito com o planejamento, né? Obriga qualquer equipe a estar em um alto nível de competição muito mais cedo do que os outros. O Flamengo viveu isso em 23 por causa do Mundial, algo que também não poderia ser tratado de outra forma, mas o Flamengo não conseguiu chegar a esse ponto de competitividade. E seria muito ruim se o time não estivesse entre os classificados à fase de grupos. E isso está nos planos e é um objetivo perfeitamente alcançável. Eu acho que não dá mais para pensar em troféu.
isso é uma receita para frustração. Muito bem, olha, a gente vai para o intervalo aqui no Sport Center, mas daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta conversando com o Elton. Nação, infelizmente o sonho acabou nesse ano. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tá aí a declaração do técnico Tite, mas não tem mais expectativa. Agora é esperar 2024, novos reforços, chegada de novos reforços, time mais motivado, mais inspirado, porque nesse ano, infelizmente, não deu. Gostaria da sua opinião, escreva nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou, mas eu vou falar uma coisa pra você. É impressionante a torcida do Flamengo, apoiou do começo ao fim. Parabéns à torcida do Mengão no Maracanã. É de tirar o chapéu, meus amigos. Uma torcida magnífica. Não tem outra igual. Não tem outra igual. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.